Fala, meu amigo, fala, minha amiga, tudo bem? Bem-vindo então a mais uma aula. O meu nome é Danilo e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer leitura de um arquivo PDF. Esse foi um pedido de um dos alunos da comunidade fechada do Torne-se um Programador e que eu quero externalizar para que vocês possam entender como que vocês podem fazer isso também na aplicação de vocês. Então bora lá começar a aula. 99ram.com. Provas oficiais onde e quando quiser. Muito bem, pessoal, esse é um processo de colaboração mútua. Eu colaboro com você colocando meu conhecimento aqui para que você possa aprender de graça e você colabora comigo dando o seu like, colocando o seu comentário e mandando sugestões para que eu possa gravar aula de acordo com a sua necessidade. Então, esse tempo que a gente está conversando aqui já deu tempo para você dar o seu like, então não esqueça de dar o like nesse vídeo que vai me ajudar pra caramba, beleza? Muito bem, meus amigos, quando você vai fazer a leitura de um arquivo, algumas coisas já precisam estar na sua cabeça independente da ferramenta que você vai utilizar. Você vai ter que fazer um file open, você vai ter que olhar para um diretório e você vai ter que fazer um file read, ok? Então você precisa saber que este arquivo precisa estar em algum local. Às vezes esse arquivo está em alguma URL, ou seja, ele está hospedado na internet. E se ele estiver hospedado na internet, você primeiramente vai ter que fazer o download dele, jogando esse arquivo para um diretório, para que depois você possa ler, abrir, obviamente, e ler os bytes deste arquivo, para que depois que você leu os bytes desse arquivo, você possa então fazer um it ou um it, né, ou um while dessa informação, ou seja, do dado que está dentro daquele binário, jogando então esses dados em um banco de dados, ok? Ou seja, salvando essa informação. Tudo bem? Então é isso que você tem que ter na sua cabeça. Aonde que está o PDF? O PDF ele está online, ele está numa URL, ele está na internet? Se tiver, o primeiro processo é você fazer o download e jogar isso em algum diretório. O segundo processo é você abrir esse arquivo. O terceiro é você ler o dado que tem dentro desse arquivo. O quarto é você fazer um loop das informações. O quinto é você salvar isso no banco de dados. Para que você possa construir essa aplicação, independente da ferramenta que você vai fazer, você tem que ter alguns setups de configuração. Ou seja, se a gente for fazer isso no Ruby, você tem que ter um arquivo bundle para você falar todos os objetos, gems, libs que você vai utilizar para que você possa fazer a leitura desse sistema ou a base para que esse sistema possa funcionar em qualquer outro computador, ok? Agora, se você estiver fazendo em uma aplicação Rails, você pode utilizar uma rake para que ela possa fazer isso. É um processo que vai rodar em background, é um pacote que você gera, um programinha que você gera dentro do seu software inteiro, que ele roda alguns determinados comandos que você configura para ele. Então a rake pode fazer isso para você. Então você pode, vamos lá, colocando aqui numa aplicação Ruby ou Rails, criar uma pasta se você estiver fazendo uma aplicação, na realidade, se você estiver fazendo uma aplicação RB comum, criar uma pasta, configurar o seu arquivo bundle, utilizar uma gem na internet que pode facilitar o seu processo de leitura, colocar essa gem no seu arquivo bundle para que quando você fazer a instalação em qualquer local ele possa funcionar e pronto, rodar o arquivo e mandar esses dados para o banco de dados que você necessita. Já uma aplicação Rails, você vai configurar a gem que você baixou para fazer a leitura do PDF mais facilmente, vai colocar isso numa rake ou você também pode colocar no seu arquivo de testes, ok? Ou seja, se você usa lá o AirSpec, você pode colocar no teste do AirSpec essa leitura para você fazer o teste. Mas, obviamente, se você vai rodar esse processo em background, talvez no conteúdo que eu dei na aula passada, né, numa cron tab, colocar a cron tab para de tempos em tempos fazer leitura desses arquivos, então você precisa de uma rake para que ela possa ser executada. Tudo bem? Gente, então esse é o nosso plano para a aula de hoje. Você fazer uma leitura de um arquivo PDF, colocar esse arquivo PDF em uma base de um programa, né, e fazer esse programa rodar de tempos em tempos. Beleza, gente? Então, agora a gente vai lá para o computador para fazer tudo isso que eu falei para vocês aqui na prática. E eu vejo vocês, então, lá no computador. Muito bem, pessoal. De volta agora no computador. Pessoal, alguns recados importantes. Se você tiver alguma dúvida nessas aulas que você está aprendendo do YouTube e quiser a minha mentoria para que eu possa ajudar você
no período de 1 hora, você pode contratar a aula particular aqui no valor de R$80. Agora, se você tiver alguma dificuldade em algum projeto e quiser que eu ajude você a resolver esse projeto, desenvolver esse projeto junto com você, ou se você é um empresário e quer construir a sua solução em software, você pode vir aqui no Dê Vida ao Seu Projeto, onde eu e minha equipe vai construir o sistema para você, ok? E se você também quiser participar da nossa comunidade fechada, ter um acompanhamento anual, grupo no Telegram, você também ter uma aula ao vivo comigo uma vez por semana, para que você possa aprender a aplicar tudo isso que você está aprendendo de graça aqui no Torne-se um Programador, vem para a comunidade fechada do Torne-se um Programador. Lá dentro, a gente faz projetos reais, a gente pega situações reais para transformar todo o que você aprende aqui nessas ferramentas, em todas essas linguagens que eu ensino para vocês, em projetos palpáveis. Se você tiver interesse, vem com a gente para a comunidade. Beleza, gente? O jabá foi feito aqui. Agora eu quero mostrar para vocês como que vocês podem, então, criar, né, um programa somente em RB, somente em Ruby puro. E esse programa em Ruby puro que você vai criar, você vai chamar ali uma leitura de um PDF qualquer, ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui, ó, e criar um diretório. Então, mkdir PDF. Beleza, esse diretório PDF, a gente vai entrar dentro dele. E aí a gente vai criar um arquivo aqui. Então, touch pdf.rb. Esse aqui vai ser o nosso leitor. E vou abrir aqui no Sublime. Beleza, gente. Então, aberto aqui no Sublime, eu tenho, então, um arquivo básico sem nada rodando aqui. E aí eu vou precisar, então, configurar esse diretório, para que esse diretório tenha algumas libs necessárias para que eu possa rodar. Então, eu recomendo que vocês também criem, né, um arquivo chamado gemfile. E esse arquivo, ele vai ter toda a configuração que vocês precisam para rodar esse arquivo RB. Então eu vou vir aqui e vou criar um arquivo chamado gemfile. E esse arquivo gemfile, a gente vai então colocar as configurações do componente que vai ler PDF para a gente. E aí, depois disso, eu vou vir aqui na internet e vou colocar assim, ó, PDF Reader, né, leitor de PDF, gem. Eu quero procurar alguma gem, algum componente que tenha na internet em Ruby para que possa facilitar a minha vida. Vocês vão achar aqui no Ruby Gems um PDF Reader. Você pode utilizar ele mesmo. Então, se você quer saber a documentação, você vai lá para o GitHub. Clicando, então, ele vai mostrar para você aqui qual que é o código, toda a parte do código fonte aberto dele. E se você quiser estudar o código, até recomendo que você dê uma olhada em todas as linhas de código que tem aqui para você entender como é que funciona. E aí, depois disso, você tem então aqui a forma como você pode fazer a instalação do PDF Reader. Eu não recomendo que você faça a instalação diretamente assim. Eu recomendo que você configure o seu arquivo bundle colocando a gem que você quer que seja instalada. Então eu quero que instale essa gem aqui. Você pode inclusive pegar de algum projeto existente um arquivo gemfile e dar uma olhada como que ele está para você simplesmente tirar como base para esse arquivo que você está fazendo. Então eu vou abrir aqui um programa, Stock. Esse Stock aqui é um programa que está feito em Rails. Vou pegar um arquivo gemfile aqui para pegar algumas referências, tá vendo? E aí eu quero essas referências para o meu arquivo. Então eu vou vir aqui e vou colocar para ele buscar do Ruby Gems, tá? Então quando vai fazer o download das gems, eu quero que ele busque do Ruby Gems. Tem aqui também do GitHub que ele pode buscar. Eu vou tirar, nesse caso aqui, do GitHub. Aqui é a versão do Ruby que eu estou usando. Então eu vou colocar aqui, ó, Ruby-V, para eu saber qual que é a versão, ó, 2.4.1. Então 2.4.1, vou deixar a mesma. E aqui a gem que eu quero. E uma gem que eu sempre coloco aqui quando eu estou fazendo alguns softwares também é o ByBug, né? Então eu coloco o ByBug aqui sempre para que eu possa conseguir depurar esse código, tá bom? Então eu vou colocar ele, não vou colocar plataforma nenhuma, só o ByBug. Ok, feito isso, aí agora eu só venho no meu programa e rodo aqui um bundle install. Obviamente, se você não tiver o bundle configurado na sua aplicação, vai dar erro falando que não existe o bundle. E aí você vai ter que instalar a gem do bundle primeiro. Então, gem install bundler. Depois que ele está instalado, aí é só você dar um bundle install que ele vai fazer isso aqui para você. Beleza. Uma vez instalado, o que você pode fazer então? Você pode ir lá na documentação e ver aqui algumas informações. Então eu quero fazer o teste do que está aqui nessa documentação. E aí eu vou pegar e vou colocar aqui, ó, no meu código esse pedaço de código aqui. Porém, olha lá, eu não tenho esse PDF aqui, ó, sumfile.pdf, eu não tenho. Então eu vou pegar um PDF qualquer aqui que eu tenho na minha máquina. PDF, vamos ver.
O que eu tenho aqui de PDF na minha máquina? Eu tenho aqui alguns PDFs, estou vendo. Ah, beleza, tem aqui um PDF de um cliente meu. Eu vou pegar esse PDF aqui então. Eu quero ver onde ele está, né? Eu vou clicar nele para ele abrir. Então ele vai abrir aqui o PDF na minha máquina. Deixa ele abrir. Beleza, então eu tenho esse PDF aqui, então eu vou salvar ele na minha pasta para que eu possa então usar esse PDF como base. Então eu vou lá, vou escolher o diretório que eu quero aqui. Projetos. Eu vou pegar aqui o Torne-se um Programador, que é a pasta do projeto Torne-se um Programador. Opa, aqui. Vou pegar então aulas e vou pegar aqui também o PDF e vou jogar ele aqui dentro, tá? E eu vou colocar aqui como teste e aí ele vai ficar esse PDF aqui chamado teste lá dentro. Vou fechar esse PDF e beleza, agora eu tenho então o arquivo PDF aqui. Vou até olhar no meu diretório, ó, não ls, eu tenho um arquivo PDF aqui, o meu teste. Vou pegar esse nome e vou jogar ele diretamente no meu arquivo, ó. E aí agora eu tenho então um programa que pode então rodar essa informação do PDF. Aí agora, gente, eu vou rodar esse programa, ruby pdf.rb. E aí, mandar rodar, ele vai tentar inicializar e não vai conseguir converter aqui o PDF. Ele não achou essa informação. Por que ele não achou, gente? Porque aqui, ó, eu só configurei, mas eu não fiz o require da minha informação. Eu coloquei que ele precisa instalar o PDF Reader, mas eu não coloquei que ele precisa requerir nesse software o PDF Reader. Se você estivesse numa estrutura de um Rails, por exemplo, você não precisaria fazer isso. Mas aqui você está fazendo um arquivo RB puro, um arquivo puro em Ruby. Então você precisa colocar o require do programa que você está utilizando. E aí, olha lá, a gente vai vir aqui no Chrome, e aí vai pegar aqui a informação do require. A gente vai fazer o require disso aqui, tá? Então, eu vou vir aqui e vou colocar assim, ó. Require o meu lib aqui do PDF Reader. Ótimo. Aí agora eu vou executar a minha ação. Rodando então a minha ação. E ele vai tentar abrir, ó. Ele abriu aqui e mostrou as informações. Então ele mostrou aqui que está aqui no arquivo versão 1.0, o autor está aqui o nome, quem foi que criou, qual foi a data e tudo mais, ok? Agora eu quero ler os dados que tem dentro desse PDF. Vamos olhar a documentação aqui. O que a gente tem? A gente tem aqui o OpenURI e ele faz esse reader aqui para mostrar mais informações. Se eu quero pegar os dados que tem dentro, né, desse PDF, eu tenho aqui, ó, fontes, texto, raw content, e aí eu vou pegando as informações de página por página deste PDF aqui. Então eu vou pegar esse pedaço de código e vou usar aqui para a nossa base de estudos. E aí eu vou remover essa linha e eu quero mostrar os dados que tem de página a página e também vou dar um puts aqui para que ele possa mostrar separado página a página, tá bom? Posso inclusive aqui colocar um with underline index, deixando o valor e deixando o index, e aqui eu coloco page, e que eu coloco page, a página corrente. E também eu vou acrescentar mais um aqui para mostrar direitinho, página 1, página 2, página 3. Agora a gente vai executar o nosso processo aqui, só para ver o que vai acontecer, o que ele vai retornar. Rodando aqui o nosso código, ele retornou várias informações aqui para mim, várias informações, e a página, ó, página 3, página 1, página 2, então todas as coisas ele mostrou aqui. Porém, ele mostrou código binário junto com texto e tudo mais. Eu quero que mostre somente o texto, eu não quero a fonte. Então eu vou comentar essas duas linhas aqui e vou mostrar somente o texto. Agora eu vou rodar novamente e ele vai mostrar bonitinho pra gente o conteúdo que tem, então, somente com texto dentro do PDF. Então a gente tem aqui na página 4 toda essa parte do texto. Ó, página 2... página 1, toda essa parte do texto. E eu quero buscar aqui, ó, o Sandro, né, essa informação, Sandro Orlandelli, para ver se essa informação aqui existe dentro do nosso PDF, tá? E aí eu posso fazer, então, uma validação desse tipo aqui, ó, colocar uma validação, existe, igual a falso. Vou falar aqui que não existe essa informação, vou deixar aqui em inglês. E aí aqui eu coloco, então, ó, essa informação se ele existir, então, existe, e aí eu coloco aqui igual a page.text, tá? E aí eu vou colocar aqui um scan. Com isso aqui, gente, eu consigo fazer uma busca com regular expression, tá? E aí esse scan aqui, ele vai conseguir através de uma regex
Aula também que você consegue achar aqui dentro do Torne-se um Programador, a busca de alguma informação. Então eu quero buscar parte do meu texto para ver se eu acho essa palavra lá dentro, tá? E eu posso colocar aqui, ó, ponto asterisco. E eu quero tudo que eu achar até, por exemplo, ponto. Então tudo que tiver Sandro Orlandelli até ponto, eu quero que ele ache dentro do meu texto, eu quero que ele escaneie, que ele recupere para mim. Beleza, uma vez recuperado, eu posso até fazer o seguinte, mudar a estratégia aqui, eu colocar dados, e eu quero jogar isso aqui tudo dentro de um array, né? Então eu vou colocar isso aqui, um array, e aí eu quero recuperar esses dados e vou armazenar todos esses dados dentro de um array. Vou colocar aqui também, ó, um debugger, para que eu possa então depurar essa informação. Tá? E eu quero ver o que vai vir dentro desse dados aqui. E aí outra coisa que eu tenho que fazer é um require do bybug para que eu possa então fazer o meu debugger, tá? Então, bybug. Ok, e aí agora eu vou rodar essa informação aqui para ver o que vai vir no dados. Rodando de novo aqui, tá aí, ele rodou tudo, parou aqui no meu dados, e aí agora eu consigo ver o que tem aqui dentro. Ele não achou nenhuma informação aqui ainda, então tem alguma coisa errada aqui na minha regex. Eu vou rodar novamente então ela, né? Vou arrumar aqui para rodar novamente. E vou ver aqui o que eu fiz aqui de errado. Então estou fazendo um scan dessa informação, deixa eu só tirar aqui a minha regex. Ah, a minha regex aqui tá... é Sandro Orlandelli, espaço, ponto asterisco, até o ponto aqui normal. Vou deixar ponto asterisco que eu quero pegar tudo. Vamos rodar aqui para a gente ver. Opa, não estou no vim. Rodar aqui novamente para a gente ver. Tá aí, rodou. Vamos ver o que vem em dados. Agora ele trouxe, tá vendo? Então ele trouxe aqui, ó, Sandro, e ele trouxe aqui as informações até aqui. Ó, Sandro, ajuda, tal. Então assim ele tá crawleando e pegando as informações que eu tenho dentro desse arquivo PDF. Se eu vou salvar isso num banco de dados, é somente eu pegar esse array aqui, fazer um it dessa informação mostrando no que eu vou salvar. Então, por exemplo, eu quero pegar aqui tudo que eu busquei sobre o Sandro, né? Eu faço esse dado.it do... E aí eu vou mostrar esses dados, eu vou salvar isso no banco de dados, ok? E aí, end, e eu vou colocar aqui tudo que eu achei como item. Então, puts, os dados que eu peguei aqui. E agora eu vou tirar o debugger para vocês verem, então, como é que vai rodar aqui. Ah, e outra coisa, eu vou tirar esse page text, tá? E aí eu só quero mostrar a informação que eu capturei. Rodando então meu código, ele vai, pega as informações e mostra somente aquilo que eu capturei. Ou seja, legal, meu script está ficando legalzão. E aí se eu tiver então uma tabela no banco de dados, basta eu colocar aqui esse dado para salvar então no Active Record. Esse é no arquivo RB. E se eu quiser montar então um arquivo, uma rake, né, para fazer isso, como é que eu faria? Então eu vou abrir aqui rapidamente um projeto que a gente tenha já instalado aqui. Então, ó, voltando então... E vou ver aqui algum desses projetos que eu tenho. Então pode ser esse estoque aqui mesmo, que eu fiz com o pessoal da comunidade fechada. E vou abrir ele aqui. Então abrir ele, ó, eu vou ver se ele tem alguma rake aqui. Ó. Eu não tenho nenhuma. E aí o que eu vou fazer? Nossa, eu preciso saber qual que é o comando para gerar uma rake. Você vem aqui, ó, Rails G rake. E aí você vai ver vários comandos de como que você roda que para você gerar então uma rake, tá? Então vou clicar aqui, vocês vão ver no Rails Guide aqui como que vocês podem gerar uma rake. Então vamos lá, ó, Rails Generate Rake. Aqui deve ter alguma coisa falando sobre rake, ó, Custom Rakes. Então aqui tá como que você gera, né? Como que é a configuração, aqui como é que você faz, o Rails Generate Task, e assim você vai fazer. Então, a gente vai rodar um Rails Generate Task aqui, para que ele possa, então, criar a nossa rake, tá? Vou colocar aqui, então, Rails Generate Task, e vou colocar o nome dela como teste mesmo, tá? Então, ele vai gerar essa rake aqui pra gente, o arquivo rake pra gente aqui. Deixa ele gerar. Beleza. Uma vez gerado, a gente vai no nosso arquivo de rake, tá aqui, e a gente configura ele para deixar do jeito que a gente quer. Então a gente vai lá na documentação e vai pegar aqui, ó, um exemplo de uma rake, tá? E eu vou pegar esse exemplo de uma rake e vou usar ele aqui como base. Então aqui eu vou colocar a informação, ler dados do PDF, tá? E aí o nome aqui, ler PDF. PDF. Então, teste ler PDF ficou, então, a minha rake. Vou rodar ela desse jeito aqui, diretamente, tá? A minha task. E aí eu vou pegar todo aquele código que eu fiz naquele outro programa anterior e vou copiar esse código e vou jogar ele aqui dentro desse novo código que eu estou fazendo. Então, vamos lá, jogo ele aqui dentro. Pronto, eu já vou ter essa informação crawleada e depois eu vou mostrar esses dados aqui embaixo. Então,
Tá aí, mostra esses dados aqui embaixo. Beleza, nesse meu programa aqui, se eu rodar Rake, ele deveria supostamente funcionar, mas ele não vai porque ele precisa também da gem. Então a gente tem que fazer aqui ó, o que a gente fez nesse gemfile. Nota que depois que ele cria o gemfile, ele também cria o gemfile lock, colocando aqui a versão que ele fez download naquele momento, para você não ter incompatibilidade de versão de gem, tá? E aí eu vou pegar aqui essa minha gem e vou colocar ela diretamente no meu projeto. Aí agora eu vou rodar aqui um bundle para que ela possa instalar essa nova gem neste novo projeto, agora um projeto Rails, e aí eu vou rodar essa minha rake. Rake, o nome da minha rake é teste, né, o namespace, 2 pontos, e o nome da minha ação, ler PDF. Rodando ela aqui então, ela vai tentar rodar essa informação. Ele deu problema no I/O porque ele não achou esse arquivo, né? Esse arquivo precisa estar configurado no local certo. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui no meu código, deixa eu pegar aqui aonde está o diretório anterior, tá? Vou colocar aqui pwd, aqui esse é o meu diretório que estava, e o outro diretório é esse que eu vou pegar aqui agora, aula, ó, aula, e aí dentro desse diretório a gente tem aqui o PDF, e aí dentro desse PDF eu tenho o meu arquivo PDF teste, que é o que a gente estava usando na aula. E aí eu vou pegar esse caminho aqui e vou jogar esse caminho diretamente aonde está o meu arquivo, ok? Então aí, ó, agora ele vai passar a ter o caminho correto do arquivo que eu preciso ler. E vou de novo na minha rake e vou rodar essa minha rake para a gente ver agora o resultado. Rodando aqui. Beleza, ou seja, teve o mesmo efeito. Nota que dentro de uma aplicação Rails, eu não precisei fazer os requires que eu fiz de uma aplicação RB, tá bom? Pessoal, então, esse é o intuito que eu queria passar para vocês, como vocês podem fazer leitura de arquivo PDF e como vocês podem capturar esses dados para que vocês possam importar ele para algum lugar, vocês possam colocar isso em algum banco de dados e assim você conseguir com sucesso fazer essa informação que está no PDF ir para sua base de dados. Tudo bem? Pessoal, espero que você tenha gostado dessa aula. Não esqueça de dar o seu like, não esqueça de compartilhar para que outras pessoas possam aprender assim como você. Tudo bem? Eu colaboro com o meu conhecimento, você colabora compartilhando esse conteúdo para mais pessoas. Vamos ajudar esse mundão a ficar mais tecnológico. Vejo vocês então nas próximas aulas. Tchau, tchau!